Olá pessoal, muito bem-vindos a esta aula de análise estrutural, ou também teoria das estruturas, como algumas faculdades chamam. Bom, um camarada chamado D'Alembert descobriu o seguinte: se eu tenho o deslocamento de um ponto de uma estrutura, é possível determinar o deslocamento de qualquer seção desse mesmo elemento. Foi isso que pensou D'Alembert. Mas como assim? Como que eu consigo descobrir esses deslocamentos de um ponto para poder então determinar o deslocamento de outro ponto? Ele chamou de trabalho virtual das forças externas. Como que funciona isso aí? Trabalho virtual, Trabalho virtual. O que quer dizer isso? Vamos lá. A primeira coisa é, nós vamos impor um deslocamento virtual, um deslocamento que na verdade não existe, a um ponto qualquer de uma estrutura. Essa estrutura está inicialmente em equilíbrio estático. Inicialmente a estrutura está em equilíbrio. Eu vou impor um deslocamento que na verdade não existe. Então eu vou impor um deslocamento virtual a esse elemento. Vou chamar esse deslocamento de delta barra, tá? Deslocamento virtual. Bom, vamos pensar agora o seguinte, como o ponto está em equilíbrio, inicialmente essa estrutura está em equilíbrio, na verdade ela está em equilíbrio, Se está em equilíbrio, eu posso dizer que o somatório de todas as forças aplicadas a esse elemento tem que ser zero, Para estar em equilíbrio, o somatório das forças tem que estar zero, Bom, beleza, vamos firmar então nisso aqui. O somatório das forças são igual a zero. Beleza, mas houve um deslocamento virtual que foi imposto por mim. Eu impus um deslocamento virtual a esse elemento. Então, se houve um deslocamento virtual, então vai haver um trabalho virtual. Deslocamentos, se houve deslocamento, houve trabalho realizado, não é isso? Que pode ser motor ou resistente, Como é que eu calculo o trabalho? O trabalho das forças, então, virtuais, Trabalho virtual, tem que ser igual ao somatório das forças vezes deslocamento. Trabalho é isso, Força vezes deslocamento. Como o deslocamento é virtual, então eu tenho somatório de forças vezes deslocamento virtual, delta barra. Então, trabalho é força vezes deslocamento, ok? Então, se houve deslocamento, houve trabalho, Realizou o trabalho. Mas o ponto está em equilíbrio, Voltando aqui, o ponto está em equilíbrio. Se o ponto está em equilíbrio, na verdade ele não deslocou, então eu posso afirmar que o trabalho é zero. O ponto não deslocou. Então o trabalho tem que ser zero. Agora, se eu juntar isso aqui com isso aqui, de C e D, nós vamos ter então a somatória das forças vezes deslocamento virtual tem que ser igual a zero. Eu cheguei então numa função desenvolvida aí pelo D'Alembert. Isso aqui então é o princípio do trabalho virtuais das forças externas. Trabalho das forças externas vezes deslocamento virtual, que não é real, tem que ser igual a zero. Tranquilo, isso aqui então é a conclusão que chegou aí o nosso amigo D'Alembert. Ok? Agora vamos ver uma aplicação dessa teoria, Trabalho virtual das forças externas. Aqui eu tenho um elemento isostático, que eu poderia calcular as suas reações de apoio pelas equações de isostática e eu conseguiria resolver tranquilamente. Mas eu quis aplicar essa teoria, esse princípio, numa estrutura isostática, que é bem simples, para a gente entender melhor. Mas ela pode ser aplicada a qualquer situação, tá? Então vamos lá. Eu tenho um elemento isostático, aqui eu tenho uma carga de 50 kN por metro aplicada e duas reações de apoio aqui. Essa reação é de segundo gênero, então tem reação horizontal e vertical. Essa de primeiro gênero, só vertical. Aqui eu coloquei o diagrama de corpo livre desse elemento. R1, R2, segundo gênero, R3, que é aqui de primeiro gênero,
e 50 kN. Então eu tenho 4 cargas aplicadas nessa estrutura. R1, R2, R3 e 50. Cada uma dessas forças vai produzir o seu trabalho, né? O trabalho é força vezes deslocamento. Então cada força dessa aqui, vezes o deslocamento que ela vai proporcionar, vai ser o trabalho daquela força ali, né? Bom, eu vou produzir aqui um deslocamento virtual nesses elementos. Então o ponto C eu vou deslocar ele para cá. Ó. Eu vou impor esse deslocamento, né? Como diz aí o princípio. Então do ponto C eu vou deslocar ele para cá. Então a estrutura agora vai ficar assim, ó, dessa forma aqui, ó, né? O ponto A continua aqui, o ponto B vai deslocar para cá, B', e o ponto C vai deslocar para cá, C'. Agora eu vou ver o trabalho de cada uma dessas cargas aqui. E o somatório desse trabalho, segundo o princípio, tem que dar 0, né? Então vai ficar aqui, ó. Somatório das forças vezes deslocamento virtual, né? Tem que dar 0. É isso aí que diz o princípio, né? Então vamos verificar isso aí, ó. Então a primeira força é o R1. O ponto onde a força R1 está aplicada é o ponto A. É uma carga pontual, né? Mas o ponto A não deslocou. Então o deslocamento que essa carga vai proporcionar é 0. Então eu posso dizer que o primeiro trabalho é R1 vezes o deslocamento dela. O deslocamento que essa força R1 vai provocar. Nesse caso, 0, porque o ponto A não se deslocou. A R2 também está aplicada no ponto A. O ponto A não se deslocou. Então o trabalho dessa força também tem que ser 0. Então mais R2 vezes 0. Né? A força R3. A força R3 está aplicada no ponto B. O ponto B deslocou. Ó. O deslocamento sofrido pelo ponto B foi desse ponto aqui até esse ponto aqui, né? Esse foi o deslocamento que ele sofreu. Ó. Vou chamar isso aqui de delta 1. Né? Delta 1, tá? Só para diferenciar de outros possíveis aí. Né? Então, delta 1. Então, a carga R3 aplicada no ponto B vai produzir deslocamento. Então, vai ter trabalho. Como a carga está aplicada para cima e o deslocamento foi para baixo, o trabalho é resistente, né? A gente tem trabalho motor e trabalho resistente, né? Força para um lado, deslocamento para o outro, trabalho resistente. Então, nesse caso, menos R3 vezes o deslocamento que ela vai proporcionar, que é delta 1. Eu chamei de delta 1. Né? Então, a força 1, força 2, força 3 já foi. Agora falta a força 50. Essa força de 50 vai deslocar qual ponto? É infinitos pontos ao longo dela, né? Ela não está aplicada em um ponto. Ela está aplicada ao longo da barra toda. Então ela vai produzir infinitos deslocamentos ao longo da barra. Como é que eu resolvo essa situação, né? Eu pego então um elemento diferencial, né? Infinitesimalmente pequeno, né? Desloco esse elemento diferencial. Eu vou chamar isso aqui de delta 2, tá? Delta 2. E depois o que eu tenho que fazer? Integrar esse trabalho ao longo da estrutura toda. Porque ela vai produzir deslocamentos ao longo dela toda, né? Infinitos pontos ao longo dela. Por isso eu preciso pegar um elemento diferencial, né? Verificar o trabalho para esses elementos diferencial e depois integrar ao longo da estrutura toda. É isso? Então o trabalho vai ser, e esse trabalho é motor, né? Porque a carga de 50 está para baixo, o deslocamento também vai ser para baixo. Então vai ser um trabalho motor de integral, de onde até onde? Do começo da estrutura, do ponto A, até o final da carga aplicada. A carga aplicada está do ponto A até do ponto C. Então eu vou integrar de A até C, né? De A até C são 5 metros. Eu vou integrar então de A até o ponto C, que são 5 metros aí. Mas o que eu vou integrar? Esse elemento diferencial, né, que é em relação a x, né, dx, pelo seu deslocamento. Então, força, que é de 50, vezes o deslocamento, que é delta 2, né, dx.
que eu vou integrar ao longo de x aqui, né? Só tem essas 4 forças, né? Força 1, força 2, força 3 e força 4. Isso tem que ser igual a 0, né? É o que diz o teorema aqui, ó, o princípio, né? O trabalho das forças tem que ser igual a 0, né? Montei, então, uma equaçãozinha aí para a gente resolver, né? Simples, simples, ó. Isso aqui vai dar 0, isso aqui vai dar 0, né? Sobrou, então, R3 vezes delta 1, né? Igual a integral de 0 a 5, 50 delta 2 dx, né? Eu já joguei para lá negativo, né? Tirei o sinal negativo daqui, né? Está colocando tudo aí, ó. Então, o meu objetivo aqui é o quê? Calcular reação de apoio, né? O objetivo nosso é esse aí. Apesar que aqui, como eu disse, eu posso calcular por isostática, né? Equações de isostática, equações de equilíbrio. Mas eu não quero isso, eu quero aplicar o princípio de D'Alembert, né? Bom, para isso, então, eu preciso ter delta 1 e delta 2. Não dá, né, para calcular aqui. Eu tenho duas equações, tem duas incógnitas aqui para mim resolver. O que eu tenho que fazer, então? Procurar uma outra equação que envolva delta 1 e delta 2. Bom, aí vai de cada situação, de cada estrutura. Nesse nosso exemplo, nesse caso especificamente, eu posso fazer por semelhança de triângulo. Ó, o delta 1 é aplicado no ponto B. Então, delta 1 é isso aqui, né? Eu posso fazer proporção com AB. AB é proporcional a BB', né? E o deslocamento delta 2? O delta 2 é ao longo de todo, né? Então, eu não sei que distância tem daqui até aqui, né? Eu vou colocar x, então. Então, delta 2 é proporcional a essa distância fictícia, né? Então, uma distância x aí, que eu não sei quanto. Bom, então eu posso fazer isso aqui, ó. Delta 1 está para 2 metros, né? Usando esse triângulo aqui. Assim como delta 2 está para uma distância que eu não sei quanto que é, uma distância x aí. Se eu isolar aqui delta 2, ó. Delta 2 vai ser delta 1 sobre 2 vezes x, não é isso? Delta 2 é delta 1 vezes x sobre 2. Eu vou substituir esse delta 2 aqui nessa nossa equação aqui. Substituindo, então, vai ficar assim, ó. R3 delta 1 igual a integral de 0 a 5, 50 vezes, no lugar de delta 2 eu vou colocar delta 1 sobre 2 vezes x dx, né? Ficou tudo em função de delta 1. A variável aqui da integral é x, né? Então isso aqui é constante, delta 1 é constante. Se delta 1 é constante, então eu posso cortar delta 1 daqui com delta 1 daqui, né? Agora ficou fácil, né? Só sobrou o R3 ali para nós trabalhar com ele, né? Então eu vou ter R3 igual a... se eu substituir o zero para na integral, aliás, vamos integrar primeiro para ficar mais fácil, né? Vamos integrar primeiro aqui. De 0 até 5, vai ficar 50x ao quadrado, né? Dividido por 2, então 25 vezes x ao quadrado. Isso, né? 50 por 2, x ao quadrado, dividido por 2, né? Porque cai o expoente ali do x, né? Então vai ficar x ao quadrado dividido por 2. Beleza. Vou substituir o zero, vai dar 0, né? Substituindo 5, vai ficar R3 igual a 25 vezes 5 ao quadrado dividido por 2, né? Agora é só fazer esse cálculozinho aí, né? 25 vezes 25 dividido por 2, eu não faço a menor ideia de quanto que dá isso aí, mas nós podemos usar a nossa calculation aqui, para a gente resolver a situação, né? Então vai ficar 25 vezes 25, 25 vezes 25,
dividido por 2. 312,5, né? Então, eu vou ter R3 igual a 312,5 kN. É isso? Então, é lógico que eu poderia calcular isso aqui por isostática, né? Equação de equilíbrio. Eu quis aplicar o teorema para vocês entenderem como é que funciona essa aplicação dos trabalhos virtuais das forças externas. Eu trabalhei só com forças externas aqui, né? Quais são as forças externas? Peso próprio, reação de apoio e cargas aplicadas, né? Essas são as forças externas aí. Tranquilo, né? Fácil, fácil, fácil.